Fala pessoal, eu sou o Gomes. Hoje vamos relembrar o GP do Bahrein 2021. O início, o pontapé inicial para a batalha entre Hamilton e Verstappen. Lá tivemos uma polêmica. Sim, já teve polêmica no início da temporada. E hoje tem muita coisa, muita resenha e por isso vamos logo para o vídeo. A Fórmula 1 2021 não tinha nem começado, mas no ano anterior o Hamilton dominou mais uma vez. E para tentar parar essa dominância, a FIA mudou o carro para deixar ele mais alto e também cortou os assoalhos. Isso ajudou algumas equipes, uma delas sendo a Red Bull. Então a equipe austríaca bateria de frente com a Mercedes. E os testes pré-temporada confirmaram isso. E nas sessões onde o Max participou, ele liderou o dia. E só alguns adendos. Nessa temporada teremos duas novas equipes. A Racing Point virando a Aston Martin e a Renault virando a Alpine. E também tivemos mudanças de pilotos, sendo a maior delas o Vettel indo para a Aston Martin, o Alonso voltando e indo para a Alpine, e o Pérez saindo da Racing Point e indo para a Red Bull. Mas depois desse mega resumo, agora vamos finalmente para a pista do Bahrein para o início da temporada. No primeiro treino, tivemos a batalha entre Mercedes e Red Bull. Também alguns novatos, as Haas e o Tsunoda, que já começou revoltado. E nessa sessão, o Verstappen foi o mais rápido. Ele fez o 31.3. O TL2 mal começou e o Raikkonen já foi pro muro. Também tínhamos alguns pilotos quase rodando, enquanto o Mazepin já começava a se amostrar. E no final, o Max foi de novo o mais rápido, agora com o 30.0. Já no sábado, no TL3, tivemos tchauzinho do Norris pro Sainz. Mazepin e Leclerc rodavam, já Aston Martin se desmontava. E de novo, sim, de novo, o holandês foi o mais rápido. Ele fez agora um 30.5. Ele gabaritou os treinos. Os treinos já foram. Agora temos o quali. No fim de tarde no Bahrein, tínhamos luz verde e o Q1 começava. Quando faltavam 16 minutos, vimos Lewis Hamilton entrando no carro. Ele que era o quarto piloto da história a se tornar cavalheiro da rainha. Então era Sir Lewis Hamilton. Quando restavam 13 minutos, o Mazepin rodava mais uma vez. Quando faltavam 9 minutos, os carros rápidos finalmente marcavam volta. Norris era 2 segundos melhor que o Mick Schumacher. A Mercedes do Bottas era ainda melhor, mas atrás o Hamilton voado fazia a volta e era meio segundo melhor que o Bottas. Depois de um minuto, o Max demorou, mas fazia sua volta e ia para primeiro. Depois do nada, o Tsunoda era o segundo. Faltavam 5 minutos, seriam eliminados Latifi, Russell, Mazepin e Mick Schumacher. Com o tempo já encerrado, Russell melhorava e ia para oitavo. Enquanto isso, Mazepin estava ao contrário na curva 1. Giovinazzi ia para sétimo, Raikkonen para P11. Depois de um tempo, o Ocon veio, melhorava, ia por risco, mas caía, pois o Stroll era o P12. Já o Vettel, estante na Aston Martin, não melhorava e ficava onde estava. Então, junto com ele também foram Ocon, Latifi, Mick Schumacher e Mazepin. E na passagem de fase, vimos o Sainz tendo problemas no seu motor. E até por isso que ele ficou no risco. Mas depois, tínhamos luz verde e o Q2 começava. Quando faltavam 9 minutos, as voltas eram marcadas. Bottas era o primeiro, Verstappen era melhor que ele. Já Hamilton assumiu a ponta com 30.0. Norris era o quarto, Leclerc o quinto, Sainz também era o quinto, o Pérez fazia o quarto tempo, mas depois era deletado por limites de pista. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Giovinazzi, Raikkonen, Ricciardo, Pérez e Russell. Com o tempo já encerrado, o Stroll melhorava, ia para quinto, eliminava o Leclerc. Mas depois o Monegasco fazia o melhor tempo. Sainz fazia o mesmo feito. Ricciardo era o quinto mais rápido. Norris melhorava, ia para quarto, eliminava o Pérez. Junto com ele também foram Giovinazzi, Tsunoda,
Raikkonen e Russell. Depois de 5 minutos, tínhamos a luz verde e o primeiro Q3 do ano começava. Quando faltavam 7 minutos, as voltas eram marcadas. Depois vinha o Bottas. Ele ficava em segundo atrás do Gasly. Hamilton, com o melhor setor 1, fazia 29,5 e era o primeiro. Verstappen, com o melhor setor 2, era o primeiro por 23 milésimos. O inglês só ganhou no primeiro setor. Depois disso, o holandês recuperou e ganhou tudo no último setor. Depois, já quando restavam 1 minuto, o Bottas abria a sua volta. No setor 1, ele melhorava. Já o Hamilton era o mais rápido. No setor 2, o Bottas perdeu tempo. Já o Hamilton ainda era um pouco melhor. Quando cruzou a linha, o Bottas era apenas o segundo. Já o Hamilton reassumia a liderança. Ele tinha 29,3. Mas o Verstappen voado, como ele acertou 1 e 2, vinha com tudo e fazia 28,9. Por incríveis 3 décimos, Max Verstappen era pole position em saque. Hamilton, o atual campeão, era o segundo. Já no parque fechado, depois das entrevistas, o Max encheu a cara do Coulthard de bolo, já que era o fim de semana do aniversário do Coulthard. Depois o inglês quase revidou. Mas após essa pole incrível, temos o grid formado. Verstappen na pole, Hamilton ao seu lado em segundo, Bottas em terceiro, Leclerc em quarto, Ricciardo, Gasly, Norris, Sainz, Alonso e Stroll fechavam o top 10. Após esse quali meio longo, agora temos a corrida. A Fórmula 1 2021 tinha ido pra Band e até por isso fizeram uma intro impressionante e tinha até um cenário exclusivo. A equipe era formada pelo Sérgio Maurício, Felipe Jafone, Reginaldo Leme e Mariana Becker. E no pré-corrida teve até uma análise da volta da pole position. E após a pré-corrida de meia hora, tínhamos a volta de formação. E no final dela apareceu Pérez parado. No fundo do grid passava a bandeira verde, mas a largada era abortada. Então teríamos outra volta de formação. Depois o Pérez voltava e largaria do box. Depois vimos que o carro do Pérez desligou do nada e só foi indo no embalo. Mas depois de outra volta de formação, as luzes se apagavam e a temporada começava. Verstappen largou bem, já fechava o Hamilton. Na curva 1, o Lewis ia por fora, mas o holandês segurava. Já o Bottas segurava o Leclerc. Depois lá atrás aparecia uma Haas rodando. E no fim da reta, início do miolo, o Leclerc passava o Bottas. Já as McLaren estavam roda a roda. Mas quem falava que estava bem. Vinha o safety car e apareceu o carro acabado. Então a corrida do russo durou apenas 3 curvas. Na volta 3, o Pérez parava no box e tentava repetir o feito disso aqui 2020. E no fim dessa volta, o safety car saía. O Max segurava o pelotão, mas tínhamos a bandeira verde. Max relargou bem, Hamilton ia pra cima, Leclerc também, mas o Verstappen seguia na ponta. Depois lá atrás, o Gasly perdia a asa dianteira. No fim da volta, tínhamos o safety car virtual. Depois mostrava que teve um toque entre Gasly e o Ricciardo. Já Mick Schumacher rodava. Na volta 6, o Bottas abria a asa, pegava vácuo e passava. Mas na curva 1, ele fritou o pneu, então o Leclerc saía melhor e ia pra cima. O Monegasco quase passava, mas o finlandês era realmente o terceiro. Na volta 6, o Max fazia a melhor volta, enquanto o Norris ia pra cima do Leclerc. O inglês ficou roda-roda, foi por fora. O Monegasco jogava duro e seguia na frente. Na volta seguinte, o Norris abria asa e passava o Leclerc. Logo atrás, o Stroll passava o Alonso. E só para deixar claro, na volta 10, o Pérez passava o Ocon e era o 12º. Na 13, as paradas começavam e quase que o Stroll toca no Giovinazzi. Na volta seguinte, o Hamilton fazia a sua troca e ia pros duros. Na volta 15, o Verstappen não parava. Depois o Hamilton passava o Sainz. E logo depois aparecia que a chance do Lewis passar o Max era de 76%. E só no fim da 17 que o Verstappen entrava no box. O holandês ia para os médios. Enquanto isso, na pista, o Hamilton ia com tudo, passava e assumia a liderança. Na volta 20, tinha a maior resenha lá atrás. Era Stroll, Vettel, Alonso e Sainz. O Alonso passou o Vettel, mas na curva 4 o Sérgio retomava a posição. Na volta seguinte, essa resenha seguia rolando. Alonso mergulhava e passava. O Fernando fritava o pneu, o Sainz passava o Vettel. Na reta, o Carlos saía bem e passava o Alonso. Vettel ia junto e também passava.
Tudo isso até a volta 21, nem metade da corrida. Na 23, a AWS dava uma previsão que o Max chegaria no Lewis em 6 voltas. E a ultrapassagem era meio difícil. Na volta 25, o Pérez chegava no Sainz. E indo por fora, ele passava o espanhol. Enquanto isso, lá no box, o Vettel finalmente fazia a sua parada. Na 28, o Max chegava e muito no Hamilton. No fim dessa volta, o inglês entrava no box. Ele trocava os pneus, mas seguia nos duros. Nessa volta, o GP, o engenheiro do Max, já falava para o holandês que as Mercedes usavam a parte externa da curva 4. E o holandês de cara já reclamava no rádio. Depois vimos uma saída do Hamilton, mas essa o inglês passou muito e pegou até a areia. Já na volta 39, o Pérez parava. E quando o mexicano saiu, o Stroll chegou. E na reta seguinte, o Stroll foi para cima. Ficava roda-roda e ia por fora. O Pérez queria se manter, mas o Stroll conseguia a posição. De lá na frente, o Max parava e colocava os pneus duros. Faltavam 16 voltas. Todo mundo pensava que ele ia para os pneus macios. A diferença entre Hamilton e Verstappen era de 8 segundos. Quando faltavam 15 voltas, Max fazia a melhor volta. Ele fazia um 33.2. Ele tirou um segundo da vantagem do Lewis. Na volta seguinte, o Hamilton fazia um novo recorde. 5.112 vezes na liderança. Na volta 45, tínhamos a bandeira amarela. Vettel e Ocon estavam ao contrário. Depois vimos que o Seb fritou o pneu e bateu no Esteban. E no fim, os dois rodaram. Na 47, a AWS mostrava uma previsão que em 5 voltas, o Max chegava no Lewis. A dificuldade era um pouco grande. Na volta 49, o Verstappen chegava no Hamilton. O Bono avisava o inglês, mas o Lewis queria ter paz. No fim da volta, a diferença entre eles era de 2 segundos. Na 51, o holandês chegava. Na volta anterior, ele tirou 4 décimos. Na curva 10, o Hamilton escapava. Então o Verstappen chegava e a vantagem já ia para baixo de 1 segundo. Na reta principal, o Max abria asa e chegava no inglês. Na volta 52, o Verstappen abria asa, pegava vácuo e ia por fora. O Hamilton seguia na ponta. Na reta seguinte, o Max abria asa e indo por fora passava o inglês. Isso até a curva 10. Pois na reta, o Max tirava o pé, então o Hamilton retomava a liderança. Depois apareceu o Hamilton fugindo. No fim da 54, o Hamilton abria 1 segundo. Então o Verstappen não teria mais o TRS disponível. Já lá no box, Bottas fazia só a troca, ia para os macios e ia tentar fazer a melhor volta. Já lá na frente, a vantagem voltava a ser abaixo de 1 segundo. Mas depois, o patrão abria a volta final em saque. O Verstappen queria voltar. Mostrava o carro, o holandês fazia outra linha. Na curva 10, ele chegava. Abria asa, mas não tinha espaço. Lá no box, o Toto Wolff estava com a mão na cabeça. Mas na pista, de forma brilhante, Lewis Hamilton vence no Bahrein. Vence a batalha contra Max Verstappen, o holandês que foi o segundo. Depois o Bottas demorou, mas fez a melhor volta. Depois vimos a manobra do Max. E depois mostrava que o GP mandou o holandês devolver a posição. Já no rádio, o Max queria que o GP o deixasse seguir. Leva 5 segundos para depois tentar abrir. Já o Hamilton comemorava. Depois, seguia a festa no céu do Bahrein. Após essa prova, a temporada foi incrível. E o título, o final, vocês já sabem. Mas fez o vídeo hoje. Se gostou, deixa o like. É isso, meus parças. Muito obrigado, falou e fui.